pastor que esse culto nunca teve ciúme. Sempre foi corajoso. Deixar eu, o Éder e toda a galera aqui pregar. O pastor é um homem de coragem, né? Até porque ele não sabe o que a gente vai falar, né? Mas ele confia, né? Confia mais em Deus que na gente, né? Então é sempre uma grande alegria a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. E mantenha a palavra do Senhor aberta nesse capítulo. Nós vamos conversar nesses minutos que temos aqui pela frente sobre um tema muito interessante que, se os irmãos se atentaram para tudo que nós já fizemos nessa noite, os irmãos vão perceber como o Espírito Santo de Deus, ele trabalha e ele age em cada momento que nós nos encontramos e como ele coordena todas as coisas, ainda que pastor e eu não nos falamos sobre o que seria o culto hoje. E nós lemos um texto já lá em Jeremias que fala sobre algo mais ou menos que vai de encontro ao que nós temos para conversar nessa noite com vocês, com base nesse texto. Mas convido você a curvar sua cabeça, nós vamos orar antes de darmos continuidade aqui na nossa reflexão dessa noite. Pai, em Tua presença nós estamos e continuamos, na verdade, gratos, porque nós podemos conversar e refletir acerca da Sua palavra. Nesta hora eu peço que o Senhor acalme o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Pai, tudo aquilo que a Sua palavra tem para falar conosco. Muito obrigado, Deus, por tudo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero refletir com vocês sobre o Evangelho de Cristo e o Evangelho tradicionalista. O Evangelho baseado em regras versus o Evangelho de Cristo. Nós cantamos nessa noite sobre Jesus. Nós ouvimos uma devocional sobre Jesus, porque é isso que esta igreja prega, o Evangelho de Jesus. Mas eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre que Evangelho você tem praticado, que Evangelho tem sido percebido na sua vida, na minha vida, quando aqueles que estão à nossa volta olham para mim e para você. Quando nós falamos em tradicionalismo, nós precisamos distinguir dois termos aqui. Primeiro é tradição. Eu li uma definição ou uma diferenciação de tradição para tradicionalismo que eu achei muito interessante. A tradição, ela é a fé viva daqueles que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. Tradição, fé viva daqueles que já morreram. Lá em Hebreus 11 nós encontramos a galeria dos heróis da fé. E ali há um relato daqueles homens que, à época quando o livro foi escrito, já estavam mortos. E a fé deles era tão viva que ali, muitos anos depois, o autor da carta aos Hebreus registra ela. Mas muitos outros, nós já estamos com mais de 2000 anos de cristianismo, muitos outros cristãos passaram e não deixaram nenhum tipo de legado. Talvez porque desenvolveram em suas vidas um evangelho tradicionalista, que é aquele baseado nas regras. O texto que eu trouxe para nós refletir nessa noite, para nós refletirmos nessa noite, ele vai mostrar exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo combatendo isso. E eu quero, nessa noite, convidar você para que ao sair daqui, ou enquanto nós vamos aqui refletindo, enquanto nós vamos meditando, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise, olhasse para dentro de você e pensasse: que evangelho eu tenho praticado? O evangelho de Cristo ou o evangelho tradicionalista, aquele baseado em regras? E para isso, nos versos de 1 a 3 do capítulo 15, o primeiro convite que eu faço para você refletir comigo é que essas regras, esse evangelho baseado em regras, ele cega o indivíduo para a essência do evangelho de Cristo. Percebam aí, nos versos de 1 a 3, Jesus
Cristo, ele está conversando com o povo. Ele havia acabado de multiplicar pães, ele havia acabado de curar uma série de enfermos quando ele atravessa o lago de Genezaré. E o versículo 1 vai dizer que alguns fariseus e mestres da lei, eles vieram de Jerusalém, e quando eles chegam ao encontro de Jesus, tudo isso já havia acontecido. Pães haviam sido multiplicados, enfermos haviam sido curados. E eles olham para Jesus e seus discípulos, e o que eles perguntam? Por que é que os seus discípulos quebram a tradição, quebram as regras dos nossos antepassados e comem sem lavar as mãos? Meus irmãos, olha isso. O evangelho baseado nas regras, ele cega eu e você. Se você e eu vivemos esse evangelho, por isso meu convite para você nessa noite. Se você e eu estivermos vivendo o evangelho baseado em regras, nós estamos cegos para a essência do evangelho. E Jesus Cristo, ele olha para aqueles homens e com muita calma, ele vira e diz: e vocês? Por que é que anulam a palavra de Deus? Por que é que substituem o mandamento de Deus para cumprir as suas regras? Meus irmãos, percebam que esses homens chegaram até Jesus e não se deram conta de tudo o que havia sido feito ali ainda há pouco, de tudo da maravilhosa graça de Jesus agindo na vida das pessoas. Eles não se deram conta disso, mas eles perceberam que Jesus e os 12 e ali os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eu pergunto para você: quantas coisas você tem deixado passar desapercebido? Quantas vezes a essência do Evangelho, que é basicamente aquele novo mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Evangelho de Jesus Cristo, ele está baseado no relacionamento com o próximo. Nós nos reconhecemos pecadores, nós buscamos a nossa redenção em Cristo Jesus, e a partir daí nós começamos a desenvolver a nossa salvação no nosso Evangelho através de uma vida onde a prática desse Evangelho que você e eu professamos, ela se dá com o próximo. O meu relacionamento na vertical com Deus, ele é demonstrado na horizontal com o meu próximo. Só que quando eu estou cego pelas regras, eu acabo não percebendo a essência desse Evangelho maravilhoso que é a sua graça. Um amigo meu de trabalho, esse colega, né, não está mais com a gente lá na empresa, ele, por 3 vezes, ele foi se internar para fazer aquela cirurgia bariátrica. Ele era uma pessoa com mais de 140 quilos, e ele foi se internar, e antes de fazer a bariátrica, não sei quem já fez, tem uma entrevista com o psicólogo, e ele foi reprovado 3 vezes, porque o problema dele não estava na boca, estava na cabeça. Nenhum psicólogo aprovaria uma bariátrica para ele, porque, se vocês não sabem, a bariátrica é reduzir o estômago, e por tanto que ele come, ele com certeza acabaria morrendo. Então, por 3 vezes ele foi reprovado nessa entrevista. E muitos de nós estamos assim como esse meu amigo, focando nas coisas erradas. Muitos de nós estamos focando não no Cristo e o Evangelho maravilhoso que Ele deixou para nós, mas no entorno do Evangelho. Regras que foram criadas ao longo dos anos por nós, pelos homens, pelos cristãos, assim como esses mesmos fariseus, porque Moisés ele deixou os 10 mandamentos e uma série de leis para o povo. Só que depois do exílio babilônico, esse povo, o que ele fez? Ele criou um monte de regras para que se pudesse cumprir a lei. E nós, meus irmãos, nós estamos trocando o Evangelho de Cristo, que nós já ouvimos aqui nessa noite, o pastor dizendo que nos chama para a liberdade, mas nós queremos ficar aprisionados, cegos, cumprindo regras. Porque o Evangelho de Cristo é muito simples, é amar o nosso próximo. Ele é desenvolvido no relacionamento com o nosso próximo. Só que a gente, não, eu prefiro seguir regras, pastor. Cria aí 3, 4, 5 regras que eu consigo seguir, cumpri-las cabalmente, mas não me manda amar o meu próximo, não me manda gostar do Rubens. Eu não consigo, pastor, gostar do Rubens.
coloca uma regra aí que se eu vier e cantar o hino, orar 3 vezes, eu estou legal, mas não diga que eu tenho que gostar do culto. Porque o Evangelho consiste nisso, meus irmãos, no nosso relacionamento para com o nosso próximo. Fica aqui a primeira reflexão para mim e para você nessa noite. Que tipo de Evangelho você e eu estamos vivendo? Talvez a gente entenda que, se eu vier para a igreja, pastor, todos os domingos, eu faltar um culto durante o ano todo, tomar todas as ceias, dar o dízimo, se eu fizer tudo isso, eu posso matar a hora no trabalho, eu posso trair a minha esposa, eu posso bater nela em casa, espancar os meus filhos, porque na igreja, não, eu não faltei um domingo esse ano. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo não é isso, não é baseado em regras. E quando nós olhamos para esse conjunto de regras que a gente acaba por querer seguir para substituir o Evangelho, isso nos leva à segunda reflexão que eu proponho para mim e para você nessa noite. O culto às regras, o culto ao tradicionalismo, ele invalida a essência do culto de vida. Presta atenção. Jesus, lá em João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ela, depois do começo do diálogo, ela fala: nossa, você é judeu, falando comigo que sou samaritano e tal, mas, olha, nós, samaritanos, entendemos que é nesse monte aqui, Gerizim, que se deve adorar a Deus. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus. E Jesus Cristo vem para dizer: olha, minha querida, nem lá nem cá. Já foi esse tempo. O culto agora, ele está fora do tempo. O culto é um culto em espírito e em verdade, prestado com vida. Mas não. Você e eu, às vezes, queremos substituir isso para seguir regras. E aí, nos versos de 4 a 6, que o Rubens colocar para a gente, nós encontramos Jesus Cristo falando com aqueles homens, dizendo para eles: vocês estão aí preocupados com as regras? Só que vocês usam essas regras para invalidar o mandamento de Deus. E aí ele dá um exemplo. Ele fala assim: olha, vocês dizem que não é necessário cumprir o mandamento que inclusive foi dito aqui hoje pelo pastor: honrar pai e mãe, desde que cumpra-se uma regra criada por vocês mesmos, que é o Corban. O que é o Corban? O Corban, meus irmãos, ele nada mais é do que uma oferta que eu entregava no templo para o sacerdote, e com aquela oferta eu estava isento. Porque o mandamento que Deus deu por meio de Moisés para o povo é: honrem pai e mãe. E honrar pai e mãe é cuidar do seu pai e da sua mãe até o último dia da vida dele. Mas aqueles homens criaram regras no entorno da lei, assim como eu e você hoje criamos regras no entorno do Evangelho e substituímos a essência do Evangelho. Eles trocaram o cumprir o mandamento de Moisés, de Deus dado por Moisés. Olha, então quer dizer que se eu der uma oferta para o sacerdote, eu não preciso cuidar do meu pai e da minha mãe? Sim, era isso que os rabinos ensinavam. E Jesus Cristo vem aqui e diz: olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão tão preocupados com a tradição, com as regras de vocês, que vocês anulam o mandamento de Deus. Se eu cumprir uma regra, que é o Corban, dar uma oferta para o sacerdote, eu fico isento de ter que cuidar do meu pai e da minha mãe. Olha, mãe, olha, pai, todo o cuidado que eu teria com vocês, eu entreguei lá para o sacerdote. Então, boa sorte aí, se virem. E quantos de nós hoje, ao invés de praticarmos esse evangelho de vida, que está baseado no amor para com Deus e para com o meu próximo, eu prefiro seguir regras. Ao invés de eu desenvolver um culto onde que, não é aqui, não é hoje, que eu presto um culto ao Senhor. O pastor já falou isso essa noite também. Não é isso. Então quer dizer que, pastor, se eu for ao culto no domingo, e daqui a pouco tem escola bíblica, então eu não posso perder uma escola bíblica, eu não posso perder um culto de estudo bíblico na terça, um culto de oração na quinta, não posso perder um culto dos jovens no sábado, participo de tudo, fico naquele ativismo, achando que isso é o culto prestado ao Senhor, quando na verdade
Eu passo por pessoas durante a minha semana, não me importo com elas. A gente acabou de passar por uma onda de frio e daqui a pouco vai ter outra. Quantos de nós nos dispomos a doar algum cobertor ou alguma coisa para alguma pessoa que está na rua? Quantas blusas você e eu temos na nossa casa? E por quantas pessoas em situação de vulnerabilidade nós passamos ao longo da semana e sequer pensamos, olha, todo dia eu faço o mesmo caminho para o trabalho, o mesmo trajeto, e todo dia vem aquele homem lá, então eu sei que ele vai estar lá. Se eu tenho um monte de blusa que eu não estou usando e está frio, eu poderia dar uma para ele. Isso é culto, meus irmãos, isso é vida, culto de vida. Mas não, eu estou preocupado em seguir as regras. Seguindo as regras, eu isento isso. Não preciso agir para com o meu próximo. Basta que eu não quebre as regras. Que regras? Quais regras? Regras que foram criadas por homens. E é isso que Jesus Cristo está dizendo para esses homens que vieram contrapô-lo. No versículo 6, ele de modo algum terá de honrar seu pai e sua mãe. Assim, por causa da vossa tradição, por causa das vossas regras, invalidam a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ensinada a mim e a você, é para ser praticada para com o nosso próximo. Eu manifesto Jesus Cristo, sim, quando eu evangelizo, mas muito mais quando sem nem abrir a boca, com as minhas atitudes, com a minha vida, eu impacto a vida daqueles que estão à minha volta. Eu convido você para uma última reflexão nessa noite. O evangelho baseado em regras, ele gera um culto de aparência, vazio de essência. Jesus Cristo aqui no versículo 7, ele diz para aqueles homens, hipócritas. Ele começa dizendo assim para eles, hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês. Vocês me cultuam com os lábios, vocês cantam, vocês tocam, mas o coração de vocês está longe de mim. Essa palavra que Jesus Cristo usa, hipócrita, ela, no seu sentido original, usado na Grécia Antiga, ela dizia respeito a representações, porque ela era uma palavra muito usada no teatro, onde as pessoas contracenavam e eram em forma de perguntas e respostas. Então essa palavra hipócrita, ela tinha o sentido de responder. Mais um pouco adiante, ganhou o sentido de interpretação. E já na época de Jesus, ele a utiliza dizendo para aqueles homens, chamando-os de hipócrita, porque ela ganhou naquela época o sentido de ator, de representar. E Jesus Cristo está chamando aqueles homens de hipócritas por quê? Porque eles representavam, eles andavam alinhados, eles oravam nas praças com aquela voz impostada, e as pessoas mais humildes, os pescadores, olhavam para eles e diziam, nossa, como aquele homem é um santo. Esses mesmos homens aqui, mestres da lei, fariseus, conhecedores da lei, mas que não cumpriam a lei. Eles cumpriam as regras que eles mesmos criaram. E isso traz eu e você para uma reflexão. Que tipo de culto você e eu temos prestado? Um culto em que, seguindo regras, eu me dou por satisfeito, mas que está vazio de vida. Quando eu saio daqui, é a mesma coisa que eu não tivesse vindo. Que tipo de evangelho você e eu temos vivido? Que tipo de evangelho você e eu temos desenvolvido? Jesus Cristo olha para aqueles homens e diz, vocês me louvam com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus Cristo, encontrando você nessa noite, diria a mesma coisa para você? É a reflexão que eu quero que você e eu façamos aqui e depois daqui. Que tipo de evangelho nós temos praticado? O evangelho das regras ou o evangelho de Cristo? O evangelho que tem essência, que tem vida. E isso é manifesto através das minhas ações, das suas ações para com o nosso próximo. Eu testemunho de Cristo sem nem abrir a boca.
com uma atitude, com uma palavra, sendo o melhor funcionário que eu posso ser, sendo o melhor aluno que eu posso ser na escola, sendo um excelente vizinho, com quem os meus vizinhos podem contar na hora da precisão. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Ele é demonstrado para com o nosso próximo e não apenas no domingo, sentadinho, não de aparência. Coloco meu terno, minha gravata, minha Bíblia debaixo do braço, coloco uma vestimenta na minha esposa, nos meus filhos, e os trago para a igreja, e ao sair daqui, vou brigando com eles no carro, bato nela quando chego em casa, porque eu tenho uma aparência. Mas não, lá para os meus irmãos, nossa, aquele irmão é um ungido, tem um estilo de vida. Que evangelho você tem vivido? Essa é a reflexão que eu quero deixar para você nessa noite. É assim que eu quero que nós saiamos daqui, nesta noite, pensando no tipo de evangelho que eu tenho desenvolvido. O evangelho baseado nas regras tradicionalistas, ou no evangelho de Cristo, que me convida a ter vida, vida em abundância, vida que transborda, uma vida plena que transborda, e o transbordar desta vida que há em mim impacta os que estão à minha volta. Saia daqui nessa noite pensando sobre isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, que nós tenhamos a condição de, através do Espírito Santo que é em nós, ser incomodado por essa palavra. Não é do Hélio, mas é do Senhor Jesus Cristo, para aqueles homens, fariseus, que se aplica a mim e a você do dia de hoje. Que nós reflitamos e ao refletirmos, mudemos nossas vidas. Deus nos abençoe, curte sua cabeça e vamos orar.